Olá! Este vídeo elucida o nosso trabalho de conclusão de curso. Temos como tutor Vitor Galvão Oliveira e o título do nosso trabalho é O Desafio da Alfabetização de Crianças no Primeiro Ano do Ensino Fundamental no Ensino Híbrido. Somos do Polo de Altinópolis, o grupo é o 413, formando pelas integrantes Bárbara Correia, Elaine Cristina, Josiane Cristina, Larissa Prado, Lilian Aparecida e Thalita Aparecida. O cenário atual da educação no Brasil e no mundo trouxe uma importante discussão de como promover o ensino em meio à pandemia provocada pela Covid-19. É sabido que o mundo parou em todos os seus segmentos, econômicos, culturais, sociais e educacionais. Dentre tantas dificuldades já vividas, o desafio se concentrou no ensino remoto, pois havia dois extremos. Num ponto, os alunos com recursos e no outro, estudantes que não tinham quaisquer condições para o ensino híbrido. Agravando-se o estado da calamidade pública, a educação afastava ainda mais da realidade do processo de ensino e aprendizagem, dificultando ainda mais o acesso das crianças a uma educação de qualidade. Diante dessa preocupação e no desafio de elaborar um debate atual, a proposta para essa pesquisa se embasou na emblemática em que a criança, ao sair do ensino infantil e ao ingressar no ensino fundamental no primeiro ano dessa modalidade de ensino, deve continuar a ter o contato, a socialização e a interação que tinha na fase anterior. Embora que a criança seja inserida gradativamente no contexto de alfabetização e no letramento, é no primeiro ano do ensino fundamental que essa fase se inicia propriamente. Com base nisso, este estudo busca relatar e compreender o desafio da alfabetização de crianças no primeiro ano do ensino fundamental no ensino híbrido e como alfabetizar crianças em fase escolar, de 6 anos, que nem conhecem seus amigos, seus professores, muito menos a sua escola por conta da pandemia? Compreendida então a pergunta para o nosso desenvolvimento da pesquisa, justifica-se a escolha do tema supramencionado, o fator de ser na escola que o processo de ensino e aprendizagem acontece, e o seu distanciamento acarreta prejuízos significativos no aprendizado dos educandos. Dessa forma, a escolha do mesmo seguirá dois eixos de discussão. O primeiro ocorrerá em torno do próprio problema de aprendizagem e trará para o referencial teórico a Base Nacional Comum Curricular, aprovada em 2017, com as discussões do ensino na atualidade, os modos de ensino híbrido e o que é e como aplicá-lo na contemporaneidade, a partir das contribuições de Castro e Brito, que discute a singularidade da pedagogia mediante a proposta do ensino híbrido. Também apresentar-se-á Diniz, Rocha, Santos e Gomes, que revisam toda a literatura brasileira e nos apresentam publicações e discussões dos últimos 10 anos acerca de contribuir para a educação como um todo, apontando que este tipo de ensino é um meio viável para se estreitar caminhos quando este está difícil de se percorrer, e, por fim, elucidando no ensino híbrido o uso das metodologias ativas, tem-se as abordagens de Monfradini e Bernini, que apontam ao professor a importância de se utilizar ferramentas pedagógicas, como metodologias ativas, para que o aprendizado aconteça ou pelo menos seja favorecido. O objetivo geral deste trabalho é investigar os efeitos da pandemia no processo de alfabetização de crianças no primeiro ano do ensino fundamental e compreender como o ensino híbrido poderá auxiliar o professor no processo de ensino e aprendizagem. O objetivo específico aponta a possibilidade de trabalhar a alfabetização com metodologias ativas, para manter o interesse da criança mesmo à distância, identificar as possibilidades para a alfabetização do ensino híbrido, investigar como ocorre o acesso do estudante ao ensino, bem como o envolvimento dos pais ou responsáveis neste período pandêmico, e, por fim, identificar o processo avaliativo no ensino híbrido.
Metodologia. O desenvolvimento desse trabalho se pautou nos estudos realizados no curso de pedagogia e se construiu a partir de uma base sólida que nos foi apresentada ao longo do curso. A pesquisa seguiu online. Para construir essa pesquisa sólida, era necessário compreender a estrutura do ensino à distância, tanto quanto o ensino híbrido, e mais ainda entender o processo de ensino de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental, quando ocorre principalmente o ciclo da alfabetização. E a linha de raciocínio aqui apresentada seguiu um esquema de construção e levantamento de dados a partir da revisão de literatura sobre o ensino híbrido e o processo de alfabetização e como se pode aplicar o primeiro na fase inicial do ensino fundamental, tendo como objetivo, então, investigar as publicações sobre o ensino híbrido em plataformas e sites de pesquisa, buscando informações sobre como pode ser direcionado no processo de ensino e aprendizado e quais metodologias o envolve. Apontar a metodologia e práticas pedagógicas da alfabetização que podem ser utilizadas no ensino híbrido. Assim, a busca em sites de pesquisa tornou relativamente fácil o desenvolvimento e levantamento de dados bibliográficos para uma revisão de literatura cujo cunho seja qualitativo, como contribuição para as discussões acerca de como promover a alfabetização em crianças matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental e como utilizar o ensino híbrido para viabilizar a alfabetização nessa etapa do ensino fundamental. E para o desenvolvimento deste, as obras e referências bibliográficas aqui foram escolhidas a partir do tema, dividindo-se em dois eixos: a alfabetização no primeiro ano do ensino híbrido. Primeiro, uma leitura e revisão de contextualização na base legal, seguindo estrutura do ensino híbrido, acompanhando do processo de alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental e finalizando com os resultados e discussões. Para isso, tivemos uma seleção de material. A busca pelos artigos foi minuciosa e cada integrante participante na construção desse artigo realizou de forma individual e posteriormente coletiva a leitura dos artigos citados nas referências bibliográficas. Após, foram realizadas reuniões periódicas com apresentações de principais tópicos de cada leitura e suas relevâncias para a elaboração do texto, e uma integrante ficava responsável por reunir todo o material, apresentando nessas reuniões e elaborar o texto científico. A Base Nacional Comum Curricular, representada pela sigla BNCC, é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas da modalidade da educação básica. De acordo com a BNCC, a alfabetização é um direito fundamental da criança em aprender a ler e a escrever. E, por isso, esse processo deve ser intensificado no início do ensino fundamental. E, de acordo com as propostas da própria BNCC, a alfabetização deve ocorrer até o segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais. A iniciativa da alfabetização acontecer até o final do segundo ano do ensino fundamental é uma iniciativa para oportunizar equidade de ensino para todos os níveis sociais e para as crianças de todo o Brasil. Para tanto, é preciso que se desenvolva nas crianças habilidades para o desenvolvimento cognitivo e motor, com estratégias adequadas de ensino para cada ano de tipo de ensino, bem como define as competências necessárias para também se desenvolver os conteúdos na educação básica. O desenvolvimento das competências e habilidades está previsto na BNCC e nos traz uma estrutura específica para o ensino nas modalidades de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A proposta do nosso trabalho será focada nas competências e habilidades do ensino fundamental dos anos iniciais, especificamente no primeiro ano, onde as crianças vêm da educação infantil e, por motivo de isolamento, teve um rompimento entre o final do ciclo da educação infantil e o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental.
As práticas pedagógicas foram suspensas pela pandemia. E como seria difícil manter a interação e as brincadeiras, portanto, era preciso garantir a integração e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças. Foi na interação com a tecnologia de informação e comunicação que foi possível o educador estabelecer e manter um vínculo com a criança que foi impedida de frequentar a escola e sobre o qual poderia todo esse vínculo e continuidade dos estudos. E assim o ensino foi estabelecido. Diante de todo o exposto e considerando que a própria BNCC 2017 nos coloca a respeito das competências e habilidades a serem trabalhadas e desenvolvidas, respectivamente, tem-se então um recurso para que o aprendizado no ensino remoto aconteça, o ensino híbrido. E para iniciar as discussões a respeito do ensino híbrido, Castro 2015 coloca como uma tendência pedagógica que contextualiza os conteúdos de maneira a construir o conhecimento e formar pessoas capazes do desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático e atuantes de forma crítica nas situações problemas. Ensino remoto. A educação brasileira modificou-se intensamente nos últimos meses diante da situação pandêmica que estamos vivendo. Assim, os professores, as escolas e os gestores precisaram continuar com o processo de ensino e aprendizagem através do ensino remoto. Mas como? De que forma isso aconteceria? Como fazer com que o vínculo professor e aluno não se rompesse? E a resposta estava nos meios digitais, no uso das tecnologias. E os computadores e celulares foram usados como auxílio para promover essas aulas remotas e, a partir daí, desenvolver as competências e habilidades no processo de ensino e aprendizagem. Sobre o ensino híbrido, já havia se falando sobre esse modelo de educação desde a educação superior, Mas acontece que com esse momento de pandemia, ele veio com mais firmeza. E segundo Castro, o ensino híbrido é um mix de encontros presenciais e virtuais. Para Brito, o ensino híbrido deve ser ensino presencial com intervenções e momentos em ambiente virtual e vice-versa. O texto de Castro destaca que o ensino híbrido traz benefícios para o processo de ensino e aponta que a disparidade entre as idades dos alunos diminui quando a educação híbrida é aplicada, pois o ensino híbrido utiliza-se de metodologias ativas que ajudam, que auxiliam no processo de aprendizagem. Para tais metodologias ativas, o uso da tecnologia da informação e da comunicação devem fazer parte do planejamento do professor. Por isso, nesse momento de pandemia, os professores e alunos precisaram se familiarizar com os recursos e ferramentas disponíveis. Falando um pouquinho das metodologias ativas no ensino híbrido, Elas devem potencializar o processo de ensino e aprendizagem. E Brito nos traz alguns modelos de metodologias, como o modelo de rotação por estação, laboratório rotacional, sala de aula invertida, rotação individual, onde, por exemplo, a sala de aula invertida consiste em um estudo prévio de forma online do aluno e depois ele traz a apresentação desse conteúdo que ele estudou para a sala de aula. A rotação por estações, ela divide os alunos em grupos, de forma com que eles vão revezando a realização de atividades diferenciadas, que podem acontecer tanto no formato presencial como de forma online. É importante o ensino híbrido e essas metodologias, elas não podem ser utilizadas de forma separadas ou isoladas, e sim como modelos que se completam para ampliar o horizonte conceitual do estudante. Na visão de Brito, o estudante é o protagonista dos seus estudos, pois as atividades presenciais e virtuais, elas permitem que o próprio aluno construa o seu processo de aprendizagem. Os autores relatam ainda que o maior desafio da atualidade é a própria falta de recursos para o uso dos meios tecnológicos que são utilizados no ensino híbrido. Porque a situação social e econômica da grande maioria da educação básica não tem condições favoráveis para a aquisição desses recursos tecnológicos, não aproveitando bem esse modelo de ensino. Como diz Almeida, o ensino híbrido aponta diversos caminhos para o docente formar e desenvolver o seu aluno. O professor bem formado e capacitado é chave do sucesso para o seu desenvolvimento. Alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental. A alfabetização, segundo Soares, não é somente a obtenção de conhecimento, mas retrata-se a partir da construção da alfabetização
partindo do pensamento, processo de construção e conquista do poder político. Com a alfabetização, o aluno consegue se inserir na sociedade como cidadão, ler e escrever com a proposta de desenvolver habilidades específicas da leitura e escrita nos mais variados espaços e segmentos. A alfabetização deve ocorrer de forma lúdica em um ambiente agradável. O professor deve proporcionar ao aluno um ambiente que ele se sinta acolhido e alfabetização de forma lúdica, de forma que esse aluno se sinta estimulado a aprender. O professor também deve considerar que esse aluno traz consigo conhecimentos prévios, adquiridos antes do ingresso da escola, conhecimentos de espaço, leitura de mundo, conhecimentos de tempo, de lazer e de cultura. O processo de alfabetização se constrói pela significação e reconhecimento dos fonemas e grafemas, dos registros de garatujas, tornando-se escrita com forma, símbolo, valores e representação silábica ou silábica alfabética. Assim como na figura apresentada, nós temos aqui as fases da escrita, que se inicia com o pré-silábico, nas fases icônica, a garatuja e a escrita diferenciada. Esse aluno evolui para a fase silábica, depois silábica alfabética e, por fim, a alfabética. Ações pedagógicas, como o uso do ditado em uma lista de palavras, têm objetivo de sondagem. E o professor usa esse ditado para verificar a evolução do aluno na escrita. Para Vygotsky, a interação e a reciprocidade garantem a possibilidade de aprendizagem, pois valoriza o que há de importante na vida do aluno, desenvolver e melhorar o que já está internalizado. O professor deve também considerar o mundo que rodeia esse aluno, objetos, cultura, religiões, crenças, viabilizando o processo de alfabetização, ocorrendo quando há apropriação de instrumentos de registros, dos símbolos e representações já contidas na vida do aluno. O professor também deve considerar que os alunos possuem singularidades e peculiaridades, contemplar a individualidade de cada um, pois em uma mesma sala nós podemos ter vários níveis de entendimento e aprendizado conforme cada criança. O tempo de alfabetização acontece ao tempo da criança, com estímulo, interação e socialização, além dos planos de aula que devem ser de acordo com o nível de escolarização, de leitura e conhecimento da escrita de cada um. Discussões e considerações finais. O processo do ensino e da aprendizagem ocorre ao longo da educação básica e por meio da interação entre o objeto do saber e o indivíduo. A BNCC, ela estrutura a prática pedagógica, indica o uso de tecnologias dentro do ambiente escolar. A pandemia do Covid-19 obrigou educadores a utilizar recursos mediáticos, mesmo muitos não sabendo como utilizá-los ou não tinham esse acesso. Em meio a esse cenário, adota-se o ensino híbrido como nova tendência pedagógica para todos os tipos de ensino, flexibilizando entre a modalidade presencial e online. No processo de alfabetização, é essencial a socialização e a interação para que a aprendizagem aconteça. E dentro do ensino híbrido, a tecnologia e o acesso à rede mundial de computadores facilitou esse estreitamento e distanciamento social.